Olá, a nossa aula de hoje é sobre desenvolvimento. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns conceitos que vocês já conhecem, apenas para retomar, porque a questão central é nós pensarmos sobre o que, que é o desenvolvimento, o que, que é o crescimento. Vocês podem ver que esses conceitos eles são adjetivados, especialmente a questão do desenvolvimento, né? Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento humano. Então, existem nuances aí nessas formas de conceituar o que significa esse desenvolvimento. E o que eu vou fazer aqui é uma provocação sobre pensar de que desenvolvimento nós estamos falando. Então, só para iniciar, eu trouxe aqui para relembrar, então, o conceito de PIB, né, que se refere à questão da renda. O Brasil, atualmente, ele ocupa a 13ª posição no ranking mundial, já ocupou posições de maior destaque, estando, inclusive, entre as 10 maiores economias do mundo. Em contraposição ao PIB, foi criado o IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, que busca trazer outros elementos para além da questão econômica. Então, ele vai incluir as dimensões de renda, de educação e de saúde. Aqui nós temos essa imagem que apenas para vocês relembrarem onde é que o Brasil se situa no que se refere a esses indicadores. Nós temos um indicador que vai até 1000. Então, aí nós podemos ver essa posição. Quanto mais próximo de 1000, mais alto é o IDH. Aqui eu trouxe só a título de conhecimento o IDH dos municípios, de alguns dos municípios aqui da região, inclusive o do Brasil, aqui aparece abaixo. Então, na primeira coluna, nós temos o ranking de como esses municípios se situam, a posição deles em relação à totalidade dos municípios brasileiros, e nas colunas seguintes nós temos o IDH, o indicador, conforme a dimensão que está sendo avaliada. Temos aí o geral e o medido pela renda, pela longevidade e pela educação. Obviamente que existem muitas críticas a essas medidas, e sempre que nós estamos falando nesses indicadores, de alguma forma nós estamos sendo arbitrários. Aqui eu trago uma imagem que resume os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos, eles foram instituídos pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, e eles têm uma meta aí que se estende até o ano de 2030, pensando em 17 aspectos, objetivos, que precisariam ser atendidos. E então vão sendo feitas inúmeras medidas em diferentes esferas, a nível mundial, a nível dos países, dos estados, dos municípios e também de outras organizações, para tentar atingir a esses objetivos. No conjunto dessas aulas que nós estamos trabalhando aqui, desse conteúdo, nós vamos discutir mais a questão do objetivo 2, que está ligado à fome zero. A fome é um problema muito grave no Brasil e no mundo ainda. Mas nessa aula nós estamos discutindo basicamente os conceitos de desenvolvimento. Então, essas ações elas são extremamente importantes para se pensar em algumas medidas. Por exemplo, nas aulas anteriores, nós trabalhamos com o objetivo 5, a questão da igualdade de gênero, assim como em outras aulas nós abordamos outros, o objetivo 10 também, a questão da redução das desigualdades. Então, de alguma forma, nós estamos estudando vários desses objetivos na disciplina. Bem, dito isso, o que eu mencionei para vocês, então, é que nós vamos pensar sobre desenvolvimento. Tem duas perguntas que me parecem fundamentais para nós discutirmos quando estivermos falando em desenvolvimento. Então, nós pegamos lá o Índice de Desenvolvimento Humano, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Mas a pergunta é: qual concepção de desenvolvimento orienta esse tipo de ação? Qual concepção de desenvolvimento fundamenta o que nós estamos falando, o que nós estamos pensando? E para qual sociedade essa concepção de desenvolvimento ela estaria adequada? Ou ainda,
qual sociedade, quais atores dessas sociedades ajudaram a construir essa concepção de desenvolvimento. Se nós formos pensar no Brasil enquanto nação, enquanto uma sociedade, nós poderíamos dizer que existe apenas uma concepção de desenvolvimento que orienta toda essa sociedade? Por exemplo, aqui eu trago para pensar essa provocação a percepção do Ailton Krenak. O Ailton Krenak é um intérprete do Brasil extremamente importante, contemporâneo, é um escritor indígena que vem pensando o Brasil. Ele tem vários livros, mas aqui eu destaquei esse Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em que ele traz algumas provocações que são importantes para se pensar o que é o desenvolvimento e para problematizar outras concepções de desenvolvimento que são hegemônicas no Brasil e no mundo. Então, uma das primeiras provocações que eu acho que são importantes de nós pensarmos aqui é qual o lugar dos seres humanos no planeta. Porque nós temos já há muitos séculos, eu vou demarcar um período aí que pelo menos a partir da modernidade, uma centralidade muito grande do ser humano para se pensar o planeta. Então, tudo gira ao nosso entorno. A natureza está a serviço das pessoas, né? Pensem aí, inclusive, nessas ideias que surgiram com a modernidade, foram reforçadas pela Revolução Industrial. Então, esses são elementos importantes para nós pensarmos isso. Inclusive, essa ideia de tentar esticar a vida, esticar tudo, né, sugar ao máximo do planeta, a ideia de transformar tudo em mercadoria, o modo como nós nos colocamos diante do consumo, o que tudo isso tem a ver com o desenvolvimento, sobretudo, né, com a forma como determinadas concepções de desenvolvimento elas vão se alterando, elas vão problematizando, por exemplo, essa relação entre seres humanos e natureza, e esse lugar dos seres humanos na natureza, quando nós nos damos conta de que a natureza é finita. Nós temos aqui, para começar a pensar em alguns tipos de concepção de desenvolvimento, duas imagens. Percebam que essas imagens, elas estão no sentido, postas de um sentido evolutivo. É como se nós saíssemos de um determinado ponto para chegar a um outro ponto. Aqui, na primeira imagem, nós temos uma mulher chavante que está ensinando a uma criança a arte de coletar as bolinhas do capim para fazer colares. Aqui, essa imagem, ela procura ilustrar, por exemplo, os diferentes modos de vida dos variados grupos indígenas, das culturas, dos povos indígenas que habitam o Brasil. Uma imagem para ilustrar uma diversidade muito grande, obviamente que é arbitrária também. E acima, nós temos uma imagem do processo de industrialização. Ainda nós poderíamos aqui pensar, né, não na terceira, na quarta Revolução Industrial expressa aqui, mas lá, né, ainda na primeira, na segunda Revolução Industrial expressa nessa imagem. Então, há uma concepção de desenvolvimento que pensa nessa evolução. Nós sairíamos daquilo que é primitivo, obviamente que eu estou utilizando o primitivo aqui com crítica, né? Mas essa concepção coloca esses modos de vida como os modos de vida dos indígenas que habitam o Brasil como um modo de vida primitivo, tá? E o modo de vida moderno, avançado, que seria esse modo de vida industrial. Então, as sociedades fariam esse caminho. A gente poderia pensar, né, qual dessas sociedades é melhor? E melhor em quê? E uma outra pergunta, nós poderíamos hierarquizar essas diferentes formas de vida? Aqui, nós temos um conjunto de imagens que nos ajudam a pensar no desenvolvimento, mas trazendo as contradições do desenvolvimento. A primeira imagem, nós vemos lá o desenvolvimento de medicamentos, poderíamos pensar talvez no desenvolvimento de vacinas, que é algo que toma a contemporaneidade,
E aí o contraponto para fazer esses medicamentos, essas vacinas e tudo mais, como é que, por exemplo, esses medicamentos são testados? Nós sabemos que boa parte dos medicamentos, eles vão ser testados em alguns povos, que são povos marginalizados, e que poucas vezes se pensa nas questões éticas relacionadas a isso, né? Então, como se aquelas pessoas não tivessem opção, então elas serão as cobaias. Obviamente que existem contrapontos em relação a isso, mas só para a gente pensar uma desses olhares. Numa outra imagem, nós temos as usinas hidrelétricas, algo que é pensado para o desenvolvimento, enfim, mas do outro lado nós temos os povos indígenas e ribeirinhos que sofrem, além de toda uma população, o planeta sofre quando determinadas intervenções são feitas, mas aqui ilustrado por eles, né? Do outro lado, nós temos o desenvolvimento urbano, as elites centradas em determinados lugares. Em contrapartida, nós vamos ter as pessoas que habitam os lugares periféricos com pouquíssimas condições de infraestrutura, né, de saneamento. Enfim, a proposta aqui é nós pensarmos nessas contradições. A que custo nós chegamos em determinados níveis de desenvolvimento? Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês pensassem aqui nesse momento. Seguindo naquilo que eu mencionei a recém, eu tinha falado dessa escala evolutiva antes. Essa escala evolutiva, na realidade, ela foi pensada por um economista, o Rostov, e ele pensava o seguinte, que para o desenvolvimento ele faria um caminho. Esse caminho ele sairia das sociedades tradicionais, ilustrada naquela outra figura lá pelas sociedades indígenas, e elas seguiriam caminhando até as sociedades da produção em massa. Tá? Percebam que aqui essa sociedade de produção em massa, ela está situada aí na segunda Revolução Industrial. Isso tem a ver com o período em que ele escrevia, né? Ele escreveu na década de 1960, então nós não tínhamos avançado tanto em relação à terceira, à quarta Revolução Industrial, portanto ele pensava nessa sociedade industrial ainda anterior ao que nós vivemos hoje. Então, o que ele vai dizer? Nós teríamos sociedades tradicionais que teriam uma produção limitada, elevado grau de subordinação das pessoas ao ambiente e inadequado aproveitamento dos recursos naturais. Passaríamos aí numa segunda fase para a sociedade em processo de transição, em que haveria uma gestação de atitudes racionais, adequadas ao controle e à exploração da natureza. Percebam que nessas concepções sempre há essa ideia de racionalidade, e nós podemos, na perspectiva do Ailton Krenak, inclusive questionar que racionalidade é essa que faz com que nós estejamos numa sociedade como a que nós nos encontramos. Uma terceira fase seriam as sociedades em início de desenvolvimento. Aí nós já teríamos ultrapassado os primeiros limites dessas sociedades tradicionais, estaríamos caminhando em direção à sociedade produtiva, ao crescimento de manufatura, ao aparecimento de sistemas políticos, social e institucional, como se nas outras não tivessem, né? A sociedade em maturação, em que haveria já uma expansão econômica predominando, e a sociedade de produção de massa, que seria o fim, né? O último estágio a ser alcançado com o desenvolvimento efetivo da produção em bases industriais e científicas e um aumento significativo do investimento produtivo de capital. Tá? Então, essa seria a escala evolutiva do desenvolvimento. O ápice do desenvolvimento seria chegar a essa produção em massa. Nós poderíamos atualizar a teoria dele, chegar à sociedade pós-industrial, enfim, a outros momentos da sociedade. Aí a pergunta que fica é: qual o problema deste tipo de análise? E aí, essa teoria do Rostov, ela recebeu inúmeras críticas, obviamente, né? Uma delas é que esse tipo de análise despreza as particularidades históricas de cada sociedade, ignorando que as sociedades elas têm uma história, um contexto específico que
demarca aquilo que vai se constituir naquela sociedade. Ela pressupõe também que todas as sociedades tiveram a mesma formação original, enquanto nós sabemos que não. Ela ignora as relações que as nações mantêm entre elas e a própria concorrência, e ela toma o desenvolvimento do capitalismo e da produção em massa como uma meta histórica, como se só houvesse esta forma de vida. Por exemplo, pegando aquele primeiro exemplo que eu dei lá das sociedades indígenas, dos grupos indígenas. Os inúmeros grupos, povos indígenas que vivem no Brasil, eles têm como finalidade a produção em massa, ou essas formas de produção próprias das revoluções industriais? A resposta a essa pergunta é não. E assim a gente poderia pensar em outros povos ao longo do mundo. Um exemplo em relação a isso, né? Para a gente não pensar nessa arbitrariedade, assim, de entender como uma linha que não tem volta. No caso do Nordeste brasileiro, tá? O Nordeste brasileiro, ele teve um período muito fértil econômico, quando houve o período da produção de açúcar no século XIX ainda. Mas depois, com todas as mudanças que ocorreram, né, nessas relações comerciais, esse momento fértil da economia nordestina entrou em colapso. Tá? E atualmente a região Nordeste é uma das mais pobres do país. Então, o que isso mostra? Que não, uma vez chegado a um determinado ponto, não significa que vai permanecer naquele ponto ou só vai avançar. Dependem das relações que se estabelecem. Então, o próprio caso do Brasil ou da América Latina, dos países que compõem a América Latina, para pensar aqui na nossa região, foram países que passaram por um processo de exploração colonial muito grande, retirando as riquezas, depois por um processo de imperialismo muito grande. Então, não dá para pensar as histórias isoladas e a reprodução de uma mesma lógica em todos esses países. Aqui eu vou trazer, então, uma segunda, ou a gente poderia pensar já numa terceira perspectiva sobre o desenvolvimento, que é uma reflexão que faz o Francisco de Oliveira, um pensador brasileiro, e vai fazer a crítica à razão dualista. Tá? A razão dualista é uma teoria que vai pensar sempre a oposição entre o moderno e o atrasado. Tá? O que o Francisco de Oliveira vai dizer? Que o subdesenvolvimento, como uma formação histórico-econômica singular, construído na oposição entre o moderno e o atrasado, não se sustenta como uma dualidade. Nós não vamos ter de um lado o moderno e de outro lado o atrasado, pois ele vai ser encontrado em quase todos os sistemas e também em quase todos os períodos. No mesmo país, nós vamos ter setores mais ditos atrasados e setores mais modernos. E nós não podemos esquecer que esse moderno, ele cresce e se alimenta deste dito atrasado. O subdesenvolvimento, ele é uma produção da expansão do capitalismo. Nós não podemos esquecer que muitas nações, para pensar em nações altamente desenvolvidas, elas se alimentaram de outras nações que, por causa disso, se constituíram como subdesenvolvidas. Vide o exemplo que eu acabei de mencionar sobre a América Latina. Então, a coexistência entre o moderno e o atrasado, ela se explica pelas relações de dependência que essas sociedades mantêm com o capitalismo internacional. Esse exemplo da América Latina. Um outro pensador aqui, também brasileiro, o Celso Furtado, ele vai trazer uma reflexão bastante importante para pensar o mito do desenvolvimento econômico. O que ele vai dizer? Que existe um mito. Qual é esse mito? O mito diz o seguinte, que as grandes massas de população dos países pobres, elas podem atingir os padrões de consumo da maioria da humanidade que vivem nos países altamente industrializados, tais como os Estados Unidos. Por que o Celso Furtado vai dizer que isso é um mito? Por quê? Em primeiro lugar, ele diz, essa ideia interessa aos ricos dos países pobres, pois justifica a concentração de riqueza. Tá? Nós já vimos isso, inclusive, quando trabalhamos com a desigualdade. Se cria uma ideia de que todos podem chegar lá, basta esforço.
E aí isso é uma espécie de acalento, inclusive, para aquelas pessoas que estão em uma situação bastante complexa nesse cenário. Então, em nome do progresso tecnológico, do desenvolvimento econômico, se teria essa ideia de que em um determinado momento as pessoas estão ocupando esse lugar, mas elas poderiam chegar lá, né, num momento melhor das suas vidas, usufruindo disso tudo que essa sociedade mais avançada, entre aspas, proporciona. Enquanto a população continua na miséria, as grandes metrópoles continuam irrespiráveis, existe ainda criminalidade, a deterioração dos serviços públicos, então há todo esse outro lado dessa ideia de que nós chegaríamos a esse desenvolvimento econômico. Inclusive aí pensando em que impacto, por exemplo, ambiental, nós teríamos se todas as pessoas chegassem nesse ponto. A questão que o Furtado apresenta existe um meio ambiente que suportaria esse dito desenvolvimento, ou eu gosto de mudar aqui a expressão, não desenvolvimento econômico, mas esse padrão de consumo, que no fundo aqui a ideia é um determinado padrão de consumo, há recursos naturais, há vida no planeta que suportaria esse padrão de consumo que alguns grupos que são tomados como a elite das sociedades mais desenvolvidas possuem? Essa é a pergunta de fundo que ele coloca. Então, no fundo, nós temos aqui o que aconteceria se o desenvolvimento econômico para o qual estão sendo mobilizados todos os povos da Terra chegasse efetivamente a se universalizar? Ele vai dizer que a pressão sobre os recursos não renováveis seria tal que o sistema econômico entraria em colapso. A depredação do mundo físico e a poluição seriam de tal ordem que colocariam em risco as possibilidades de sobrevivência da própria Terra. Então, a ideia de que os povos pobres possam um dia chegar a ter os padrões de consumo dos países ricos é irrealizável. E nós podemos pensar ainda na ideia de subdesenvolvimento, que eu já mencionei quando falei do Celso, do Francisco de Oliveira. O Celso Furtado também vai dizer que ele é um processo histórico autônomo, ele não é uma etapa pelo qual passaram as economias que já alcançaram um grau superior de desenvolvimento. Então, quando esse termo, subdesenvolvimento, ele é um termo que, em geral, não é mais utilizado, mas aqui é uma posição em utilizar ainda esse termo, não só porque eu estou falando de teorias que utilizavam esse termo quando ele era vigente, mas porque eu questiono em que medida nós superamos essas condições para, de fato, utilizarmos outro conceito ao invés desse. Então, naquela lógica lá do Rousseau, o subdesenvolvimento ele seria um estágio e que as sociedades teriam passado por ele, quando na realidade a história dessas sociedades mostram que as sociedades desenvolvidas não necessariamente passaram por esse estágio. E o Celso Furtado diz ainda o seguinte: creio que todos os países do mundo não desenvolvido têm a possibilidade de mudar o seu destino. O Brasil teve sua oportunidade histórica. Havia acumulado riqueza e poderia ter transformado esta modernidade em uma sociedade mais justa e mais estável. E não o fez. Perdeu uma chance histórica. Perdeu pelo atraso social, por ter uma elite que se aliou aos Estados Unidos, preocupada estritamente em acumular em benefício de uma minoria. E isso que o Celso Furtado está dizendo aqui, nós, de certa forma, já discutimos quando estudamos a desigualdade social, socioeconômica no Brasil. Uma pergunta que nós podemos nos fazer aqui primeiro, crescimento econômico não é desenvolvimento econômico. O Brasil, em diferentes momentos de sua história, teve um crescimento econômico bastante significativo. Tem aquela velha ideia do esperar o bolo crescer para depois dividir. Esse bolo cresceu várias vezes e nunca foi dividido, então mantendo a situação de desigualdade que existe até hoje no Brasil. A análise que o Celso Furtado fez, e fez há vários anos atrás, é essa, que me parece uma análise bastante
atual ainda. E aí, por exemplo, para pensar, né, no mote do conjunto dessas nossas aulas, nós vamos pensar um país que, por exemplo, é o país que mais produz alimentos no mundo. E é um país que, paradoxalmente, tem, né, milhões de pessoas passando fome. Como pode isso? Como pode um país que, de um lado, tem muita riqueza, fazer com que muitas pessoas não tenham acesso às condições mínimas de vida? Nesse sentido, a gente pode pensar, de fato, em desenvolvimento. De que desenvolvimento nós estamos falando? Aí a pergunta é: qual o modelo de sociedade que mais parece indicado para se viver? A gente poderia pensar nisso. E aí a gente precisa de uma sociedade pensando isso, e não de um determinado grupo que cria uma visão que pelo seu poder se torna hegemônica, e isso é colocado, né, de uma forma arbitrária para todo um grupo. E aí eu não estou falando nem do interior de um país, né, de nações que têm esse domínio e que vendem essa ideia, e outros países compram e tentam seguir naquilo sem pensar a sua própria realidade. Como seria possível alcançar essas formas de vida? Aí, o que eu quero trazer aqui para vocês é uma outra visão, né? Eu trouxe uma visão que pensou mais no desenvolvimento econômico e social, e aí nós temos uma visão mais contemporânea, que eu apresentei lá no início, quando eu falei dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é a ideia de desenvolvimento sustentável, ou as ideias de desenvolvimento sustentável, porque não existe apenas um conceito sobre isso, tá? E aí, nessa onda, existe um conceito que é o de capitalismo sustentável, ou ainda de economia verde, que eu trouxe aqui para a gente pensar alguns aspectos. O que seria esse capitalismo sustentável? É um quadro que procure maximizar a criação de valor econômico de longo prazo, reformando os mercados para que respondam a reais necessidades, levando em conta todos os custos e todos os stakeholders. O que é isso? É pensar, de alguma forma, em um novo tipo de capitalismo que seja sustentável. Mas pensem, na lógica capitalista. E a gente poderia pensar, se a lógica capitalista cria esse modelo de sociedade, se a resposta para as nossas soluções estaria nessa mesma lógica. Aqui eu trouxe dois trechinhos daquele texto do Ailton Krenak que eu sugeri lá no início, que diz o seguinte, ó. Justamente para pensar por que num determinado momento começou a se falar em sustentabilidade, e essa se tornou uma expressão que todo mundo fala, mesmo quem tem as atitudes menos sustentáveis possíveis. Por quê? Porque é quase que uma regra falar sobre isso. Inclusive, se a gente for pensar no consumo, vende falar em sustentabilidade. O Krenak diz o seguinte: nós imprimimos no planeta Terra uma marca tão pesada que até caracteriza uma era, a era do Antropoceno, que pode permanecer mesmo depois de já não estarmos aqui, pois estamos exaurindo as fontes da vida que nos possibilitaram prosperar e sentir que estávamos em casa. Então, sobre o que ele está falando aqui? Do que nós fizemos com o planeta. Nos colocando como únicos, porque essa concepção ocidental de humano, ela se coloca como o centro do planeta. É como se tudo estivesse a serviço dos seres humanos. E aí ele fala o seguinte: quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a Terra, resulta que ela está nos deixando órfãos. Não só aos que em diferentes graduações são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos nós. Então, o que o Krenak fala aqui é muito dessa ideia de tirar a vida dos rios, das montanhas, da natureza, e colocar, né, essa natureza como algo que está simplesmente para nos servir. E aí se fazem todos os usos possíveis desses recursos, dessas entidades,
esquecendo da importância, da centralidade que elas possuem para a vida. Então, é um pouco, né, obviamente que essas concepções boa parte dessas concepções de sustentabilidade, por exemplo, a de capitalismo verde, de economia verde, ali de capitalismo sustentável, elas não estão ancoradas nessa visão que traz o Ailton Krenak, tá? Porque ele vai fazer uma provocação bastante profunda em relação ao que significa essa relação das pessoas com o meio ambiente. O que eu estou trazendo aqui é que, de certo modo, a humanidade começou a perceber que faz algo que mata com o planeta. Tá? Mas a resposta para isso ainda está muito longe, por exemplo, dessa perspectiva que o Krenak traz. Por exemplo, aqui eu continuo trazendo essa resposta, que é a resposta mais corrente em relação a essa concepção de desenvolvimento sustentável, que vai dizer o quê? Então, que para nós termos uma outra realidade, o que seria preciso? É uma ruptura com o predomínio quase absoluto das finanças na tomada de decisões empresariais. Então, o que nós temos hoje ainda? O aspecto financeiro, né, o aspecto comercial, empresarial, é ainda o que tem um maior poder nessas decisões. Né? Vide todos os exemplos que nós temos a respeito de quando surgem leis, que são ditas leis ambientais ou tudo mais. No Brasil, nós temos vários exemplos em relação a isso. Pensar em meio ambiente é ainda como se fosse pensar contra o desenvolvimento econômico. Isso ainda está bastante separado. O segundo ponto seria saber que o sistema econômico está preenchendo reais necessidades. Então, aqui né, nós temos dois exemplos. Né? Parte importante dos bens e serviços que emergem para o sistema econômico não preenche essas reais necessidades. Por exemplo, a questão da obesidade, que pode ser tomado como um aspecto muito grave, né? Tanto é que é chamado de uma epidemia global de obesidade, que a gente não pode pensar no problema da obesidade sem pensar na indústria alimentar, nessa indústria que produz determinados produtos para serem consumidos como alimento. Se a gente for pensar no caso dos engarrafamentos de trânsito e do inútil esforço para controlar isso, nessa lógica de se pensar que todo mundo tem que ter um carro, do espaço que tem o carro na vida das pessoas, nessa lógica, né, obviamente, que para quem pode consumir um carro, isso não tem resposta, né, se a gente continuar com essa lógica para resolver esses problemas ligados ao trânsito, à poluição ambiental e tudo mais. Os custos da atividade empresarial ainda pensados. Então, no fundo, essa lógica da economia verde, da sustentabilidade, ela seria pensada em 3 pilares, que são a eficiência econômica, a justiça social e o equilíbrio ambiental. Tá? Mas eu diria que nós estamos num processo ainda muito inicial de conseguir equilibrar esses 3 pilares. E essa lógica da economia verde, ela poderia ser definida por 3 dimensões básicas, que seria a busca por novas fontes de energia, o melhor uso da energia, dos materiais e a redução de todas as formas de poluição que acompanham o aumento da riqueza, e o uso sustentável dos serviços e dos produtos da biodiversidade, particularmente, no caso do Brasil, dos importantes biomas, como a floresta amazônica, dos cerrados, da caatinga, da Mata Atlântica, que são biomas que nós enfrentamos muitos problemas no sentido, né, de conseguir fazer com que eles se mantenham, né? É só vocês fazerem uma busca rápida em relação a esses temas que vocês vão ver os inúmeros desafios. A questão do desmatamento, das queimadas, e a que servem esses desmatamentos e essas queimadas, né? Então, isso remonta a outras discussões que nós já fizemos. Para encerrar essa discussão neste momento, né, nessa videoaula, eu vou trazer uma frase do Ailton Krenak que diz o seguinte: o mundo é uma plataforma extrativista
para o vírus Homo sapiens roer ele até o fim. Né? Então, ele vai trabalhar nessa discussão assim, de quanto nós, seres humanos, somos nocivos para o mundo. Então, eu encerro por aqui essa primeira reflexão. E lá no Moodle vocês vão encontrar outros materiais para nós aprofundarmos essa discussão e pensarmos mais, né, em como é que diferentes grupos sociais se colocam nessa lógica do desenvolvimento, do acesso àquilo que é pensado como elementos básicos para uma sociedade ser desenvolvida. Então, até mais!